Quando você pensa na Antártida, qual é a primeira coisa que vem em sua cabeça? Gelo, muito frio, pinguins. Frio demais. Pinguim, inclusive um aqui, ó. Um aqui. Exatamente, quase todo mundo pensa nisso. Mas e se eu te contar que há milhões de anos atrás, a Antártida era completamente diferente? O que vocês vão me dizer? E aí, Luiz? Muito gelo, Todo muito mundo frio. pensa nisso. Só que se eu contar pra vocês que lá antigamente a Antártida era completamente diferente, talvez não tinha gelo ou tinha, e é sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Como assim? Você está dizendo que hoje, onde existe gelo, já existiram florestas? Não só florestas, Luiz. Existiam rios, árvores gigantes e até animais andando pra todo lado, tipo um zoológico. Mentira, porque zoológico cada um fica numa jaula, então não é igual zoológico. É como se fosse uma mata, assim, no meio do matão, assim, e os bichos andando Uma mata ali. atlântica. É, aqueles parques ecológicos que os bichos vão andando, assim, pra lá e pra cá. E espera, então realmente existiram dinossauros na Antártida? Pois é, exatamente isso, porque na Antártida é lugar de pinguim, né, monstros do gelo e dinossauros. Essa é muito nova pra mim. Sim, exatamente isso, e foi lá que uma das histórias mais incríveis, mais inacreditáveis da paleontologia que a gente vai contar no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é sobre isso que a gente vai falar, e realmente aconteceu uma das coisas mais curiosas por lá. Cientistas encontraram um fóssil, guardaram esse fóssil e simplesmente esqueceram dele por durante 40 anos. Imagina quanto tempo nos passou. 40 anos é muito tempo. Não faz sentido. Como alguém pode esquecer um dinossauro? Essa também foi minha reação, mas espera porque a história vai ficar ainda mais absurda e mais cabulosa. Então vamos embora pro vídeo contar tudo pra galera o que vai acontecer, que eu tô curioso pra ver esse dinossauro aí há mais de 40 anos. Como assim, cara? Então vamos lá, editor, vai logo. Puxa a vinheta. Opa, galera, eu sou o Gustavo Henrique. E eu sou o Luiz Rodrigo. E hoje a gente vai falar sobre o mistério do dinossauro que há 40 anos foi descoberto agora, porque recentemente era milhões de anos atrás que tinha sido descoberto o último recente dinossauro, os fósseis pelo menos, né? Não o dinossauro, porque ninguém descobriu até agora, somente fósseis, mas ele mesmo fisicamente aqui, ó, nada foi comprovado ainda. A descoberta. Tudo começou na década de 1980. A equipe de pesquisadores fazia uma expedição na ilha James Ross, um lugar localizado próximo ao continente Antártico, que se coincidiu por um acaso perto da Antártida. Eu nunca tinha ouvido falar dessa ilha. Nunca? Pior que eu também nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu já ouvi Ilha das Cobras, já ouvi falar em várias outras ilhas, mas nessa ilha nunca tinha ouvido falar. Ela é um dos lugares mais importantes do mundo quando se fala em dinossauro, porque ali existem rochas com mais de 70 milhões de anos atrás. Então, se o dinossauro foi descoberto há milhões de anos atrás, possivelmente as rochas também estariam ali com os dinossauros. Durante essa expedição também, vocês também encontraram diversos fósseis, ossos, fragmentos e vários materiais antigos também. Então eles já sabiam que tinham encontrado um dinossauro novo? Ainda não, Luiz. E esse foi justamente o problema. Os fósseis eram levados para uma coleção científica, guardados e ficando esperando a sua vez de serem estudados, investigados melhor. Era como se eu pegasse alguma coisa minha antiga. Acho que até você já fez isso, né, Luiz? Pegar alguma coisa antiga, guardar na gaveta e ó, vou deixar aqui, vou esquecer aqui dentro da minha gaveta e nem sei quando que eu vou pegar. Até praticamente fotos. Assim. Ou arquivos importantes que vocês precisam deixar guardados, que precisa daqui a alguns anos, acontece alguma coisa. Espera, eles simplesmente colocaram em uma gaveta? Exatamente, e não pense que isso é raro. Museus do mundo inteiro possuem milhares de ossos ali, sendo investigados, esperando análise há muito tempo mesmo. Alguns ficam anos e outros ficam décadas. Mas 40 anos é muito tempo. Verdade, é muito tempo mesmo. Imagina. Nem eu sei se vou estar vivo daqui 40 anos, daqui 1 ano. Esperamos que todos estejamos vivos, mas a gente não sabe. Não tem como saber de uma coisa dessa. E ninguém imaginava que exatamente aquele conjunto de ossos escondia uma enorme espécie desconhecida. Mas o curioso ainda estava por acontecer. Imagina só a seguinte situação. Você encontra um objeto extremamente valioso, você guarda esse objeto na gaveta e fecha. Vamos supor que sejam os seus documentos. Guardou, fechou, sei lá quando que eu vou pegar de novo. E simplesmente segue sua vida. Agora imagina só, você pegar, fechar essa gaveta e
abrir apenas 40 anos depois. Nem você sabe se você vai estar vivo para estar abrindo. Às vezes outra pessoa pode estar abrindo no seu lugar também. Hein, como isso aconteceu? Ninguém olhou esses ossos durante todo esse tempo? Na verdade, Luiz, isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Museus espalhados pelo mundo aí possuem milhares de anos e muitos deles ainda não foram estudados completamente 100%. Alguns pesquisadores chegam até a brincar dizendo que existem descobertas esperando dentro das próprias gavetas de cada museu ali, de tão surreal que é isso aí. Imagina só, em todas as gavetas de cada museu que tem espalhados pelo mundo. Eu nem sei quantos museus que tem espalhado pelo mundo. Coloca aí, editor, se tiver na internet isso. Acredito que tem, hoje em dia tem tudo na internet. É um número surreal. Então aqueles fósseis não estavam perdidos. Então ele estava esperando alguém estudar? Exatamente, e foi isso que mudou completamente 100% toda a história. Anos depois, uma equipe de cientistas decidiu estudar novamente todos aqueles modelos mais antigos dessa coleção. O objetivo era melhor organizar os fósseis, que talvez pudessem estar todos desorganizados, como poderiam ter milhares de fósseis ali. Sim. Era só para ter uma questão de organização mesmo. Mas ninguém imaginava que uma das maiores descobertas estavam ali escondidas em uma daquelas gavetas, em um daquele museu, principalmente ali nesse museu em específico. Eles perceberam na hora? Não. Primeiramente, eles desconheceram alguns detalhes que estavam ali, em alguns ossos, em alguns fósseis daqueles ali. Depois começaram a comparar com outros dinossauros conhecidos. A gente conhece, tem até desenhos animados deles por aí. Dinossauro Rex. Esse é um dos exemplos dos dinossauros. Velociraptor, esse dinossauro que voa lá, que tem asa. Mas tem vários dinossauros que principalmente a criançada gosta, né, Luiz? Seriados, filmes. Tem vários desenhos aí que mostram os dinossauros. É mesmo aquele que é bem conhecido, que aparece no canal da Band, a família dinossauro, onde tem o dinossauro pequenininho, a família dinossauro. É, o Baby. Acho que é o Baby. Esse é uma infância de várias pessoas. Galera, comenta aí. Vocês já assistiram Baby? O Baby, Dinossauro Rex, o Parque dos Dinossauros? Tem muita coisa de Jurassic Park. Nossa, é uma infinidade de coisas aí de dinossauros por aí, principalmente para a criançada toda. E foi aí nessa investigação, descaracterizando alguns detalhes ali desconhecidos, aqueles fósseis, comparando com outros antigos que já tinham. Eles descobriram que aquelas características eram de uma espécie que ninguém havia confirmado, ninguém havia estudado mais a fundo sobre aquilo. Ou seja, eles estavam olhando para um dinossauro que eles não conheciam? Exatamente, e depois de vários estudos, os cientistas concluíram que era uma espécie diferenciada das outras espécies que eles já tinham investigado e descoberto. Um fóssil encontrado há 40 anos antes finalmente revelava um capítulo da história dos dinossauros na Antártida. A Antártida era um mundo completamente diferente. Mas espera um pouco, eu não consigo imaginar um dinossauro vivendo na Antártida. Hoje lá só tem gelo. Eu também não consigo imaginar. A Antártida é para viver os outros animais que a gente já tinha falado no início do vídeo. Mas não dinossauros, não tem nada a ver. Dinossauros é na floresta. A não ser que eles também já estão bem atualizados, bem Eu acho que esse dinossauro aí deve ser um dinossauro do gelo. Será um dinossauro do gelo? Eu nunca Porque vi. tem urso polar, tem não sei mais o que, pinguim, deveria ser um dinossauro do gelo. Nos desenhos animados, pelo menos, que tem neve, como a Era do Gelo, eu nunca vi um Tem dinossauro. aquele- Isso é justamente a parte mais incrível. Quando esse dinossauro viveu cerca de 70 milhões de anos atrás, a Antártida não era aquele deserto congelado como conhecemos hoje. Então tá aí, tá a explicação. Não tem como ficar bem naquela temperatura. Antigamente não era O gelo. frio que vocês falam aqui em Curitiba, que é frio. Só colocar uma blusinha ali já tá sentindo mais frio. Imagina lá na Antártida. Não vai conseguir nem andar, vai ficar congelado de tão frio. Porque naquela época o planeta era mais quente. Apesar que hoje tem dia que tá muito quente, tá um fogo. Mas acho que não era comparado ao que era antigamente. Acho que esse calor, essa temperatura não era tão comparada quanto é hoje, atualmente. A Antártida fazia uma parte de um enorme bloco chamado Gondwana, alguma coisa assim. Existiam florestas, rios, samambaias gigantes e até árvores enormes. Tudo gigante, parece até aquela cidade que eu tava te comentando esses dias. Itu. Tudo é grande lá. E diversos animais também circulando por aquela região. Então, existiam outros dinossauros por lá também? Sim, exatamente. Os cientistas já encontraram fósseis diferentes,
pela Antártida. Mas essa enorme descoberta ajuda a entender como era aquele ambiente há milhões de anos atrás. Então foi uma baita ajuda aí, principalmente para os pesquisadores, para os investigadores, para todos os cientistas, para ver como é que era antigamente lá. Porque se antes não tinha gelo e agora tem, como é que pode isso? E é exatamente isso que tornou esse fóssil tão importante. Mas existe uma pergunta que ainda intriga muitos pesquisadores. Como um animal desses conseguiu sobreviver num ambiente onde praticamente não existia nenhuma luz solar? Nossa, eu não tinha pensado nisso. E a resposta é muito mais interessante do que parece, Luiz. A redescoberta que surpreendeu os cientistas. Depois de mais 4 décadas guardados dentro de uma coleção científica, aquele conjunto de ossos finalmente voltou a chamar a atenção de todo mundo. Inclusive é esse o motivo que a gente está trazendo esse vídeo, essa curiosidade bombástica para vocês. Tudo começou quando paleontólogos decidiram revisar alguns materiais antigos que não tinham sido estudados com muito detalhe, com muita atenção. Só foi meio que estudado, meio que por cima, mas não aprofundadamente. Então, eles não estavam procurando esse dinossauro em específico? Não. Na verdade, eles estavam investigando fósseis antigos, mas um deles começou a gerar muitas suspeitas. Alguns detalhes nos ossos, muito importantes, não combinavam com nenhuma espécie até então, que já era descoberto ali por os estudiosos. Mas como que eles conseguem descobrir isso olhando somente para alguns ossos? Essa é uma das partes mais incríveis da paleontologia. Os cientistas analisam o formato dos ossos, o tamanho das articulações, a estrutura da mandíbula ali na região dos dentes, na região dentária, até pequenas diferenças que para nós que não estudamos, não entendemos nada disso, seria algo assim que não ia passar despercebido. Quase mesmo que montaram um quebra-cabeça sem saber exatamente onde vão se encaixar ali as peças. Mas que a gente já tem uma noção, uma lógica. Ah não, essa peça vai aqui. Já tá, ó, o desenho já tá igual a outra pecinha aqui. Então, essa é nesse lugar. Então, um pequeno detalhe pode mudar completamente uma descoberta? Exatamente. E foi isso que aconteceu. Depois de muitas comparações daqui para lá, de lá para cá, enfim. Eles estavam bem à beira, perto, já estavam desconfiados. Na verdade, já tinham certeza de que estavam descobrindo uma espécie que ainda não estava oficialmente descrito pela ciência. Como era esse dinossauro? Tá, mas afinal, como era esse dinossauro? Fica a pergunta que acho que todos querem saber aí. Pelo que os pesquisadores conseguiram reconstruir dessa história toda, ele era um dinossauro herbívoro. Não era um daqueles gigantes dinossauros conhecidos como brachiosauro. Já ouviu falar no brachiosauro ou não? É uma espécie muito gigante. Nenhum predador igual o Tiranossauro Rex que você tinha falado. Não é parecido com nenhum e nem outro desses que eu falei aqui. Mas era completamente importante para entrar aí nas estatísticas da evolução dos dinossauros que viveram nas regiões mais frias do nosso planeta. Não era tão importante quanto esses, quanto as características desses, mas era uma coisa muito importante em relação a morar em um ambiente que nem é preparado para ele no nosso mundo. Então, ele vivia normalmente naquele ambiente? Sim, só que o ambiente daquela época era muito diferente do que o nosso atual. A Antártida possuía árvores, florestas, um clima muito mais ameno, que fazia muito mais calor do que hoje é. Então, não tinha nenhuma espécie de gelo por ali. Mesmo assim, a região, por durante períodos ali, ao longo do ano, enfrentava escuridão naquele local. Então, esse dinossauro precisava viver sem sol praticamente? Imagina a gente viver sem luz, sem internet. Seria horrível. Quando dá aquela descarga elétrica que acaba a luz na região inteira da nossa cidade, a gente já fica desesperado, porque a luz completamente move tudo. Move o banho quente, move a televisão, move o rádio, move o celular, refrigerar a geladeira. Como é que você vai fazer todas as coisas? Todas as coisas hoje praticamente a gente depende da eletricidade. Era impossível, coitado do dinossauro. Isso mesmo, e é exatamente por isso que desperta muito interesse. Os cientistas acreditavam que ali possuíam adaptações especiais para viver num ambiente tão diferente desse como os outros continentes, essas outras regiões. Provavelmente tinha algumas adaptações, tinha algumas coisas diferentes que ajudavam ali o dinossauro a sobreviver naquela região. E que hoje não tem mais, porque hoje é tudo congelado lá. Sim. O que chamou mais a atenção, mas talvez o mais impressionante dessa história toda, não seja somente o dinossauro em si ali, Luiz. E sim o fato que ele ficou literalmente mesmo esperando por milhares
milhares não, 40 anos, imagina só. É estranho pensar que uma descoberta tão importante como essa ficou esquecida por milhares de anos atrás. Isso mostra uma coisa que pouca gente sabe. Existem milhares de fósseis espalhados aí pelos museus do mundo inteiro, que ainda aguardam estudos avançados, mais técnicos, mais profundos. Ou seja, é possível que outras tantas descobertas de outros fósseis que possam estar ali escondidos, que possam estar guardados, importante como esse, possam estar ali dentro da gaveta, neste exato momento, escondidos dentro desses museus por aí que a gente nem sabe. Então vai que no momento que a gente está fazendo esse vídeo, ou mais pra frente, ter descoberto mais fósseis como esses. Isso muda completamente a forma que a gente pensa na ciência. Exatamente. Muita gente acha que o momento mais uau, fenomenal, acontece ali na hora da escavação. A lógica seria isso, mas não. Às vezes a descoberta acontece há milhares de anos atrás, muito lá atrás, muito para trás. E não ali na hora da escavação em si. Mas sim, completamente dentro de um laboratório. E essa história mostra ali que fósseis não são tão importantes quanto parecem no momento da descoberta. Mas sim, às vezes eles ficam esperando ali por milhares de décadas como esse, esperando uma resposta, esperando uma descoberta mais aprofundada, para alguém perceber a importância que eles têm, como foi encontrado agora, esse que estava 40 anos atrás. E pensar que um dinossauro ficou esquecido por mais de 40 anos, isso é praticamente impressionante. Incrível, é uma coisa assim surreal. Agora queremos saber de vocês. Vocês já conheciam essa história? E qual foi a parte que mais chamou a atenção de vocês aí? Escreva aqui nos comentários porque a gente vai ver todos eles. Uma ideia aqui que a gente possa fazer, vai que algum deles a gente escolhe para fazer um vídeo, para trazer para o nosso canal Pesquisando Curiosidades. Então, se você gosta de curiosidades como essa, né, Luiz? Mistério, assombrações, relatos, lendas, fenômenos sobrenaturais. Sempre a gente trazendo vídeos atualizados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que você achou desse vídeo, Luiz? Do dinossauro aí, que foi encontrado agora, recentemente, 40 anos atrás. Incrível. Tadinho, tava esperando alguém ir socorrer. Ninguém deu importância pra ele antes, foi dar importância agora, depois foi que já... esquecido lá. É como a gente falou, talvez não seja na escavação, mas às vezes muito antes disso. E as pessoas nem estão nem aí. Foi um dinossauro que foi esquecido, foi envelhecer, morreu ali sozinho na escuridão. Ninguém descobriu ele, e agora que estão encontrando indícios. Pensa, depois de tantos anos, agora que estão procurando aí sobre ele. Inclusive, Luiz, 82% do nosso público aí são pessoas que não estão inscritas no canal, você acredita? Agora, você que está assistindo agora esse vídeo aqui, ó, não deixe passar, não deixe já seu joinha, seu comentário, compartilhe. E principalmente se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que você não possa perder nenhum vídeo nosso. Sim, porque tem muita gente que está acompanhando o canal do Pesquisando e não está se inscrevendo, Luiz. Tem 82% do nosso público são pessoas que estão assistindo e que não são inscritas. Então, o que você está esperando aí, meu amigo? Já se inscreve logo no canal, porque tem muito vídeo. Alguns vídeos são comigo, sozinho, somente eu aqui. E alguns outros vídeos são com participações do Luiz. Então é isso, vamos embora e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo nosso aí.